need you. Bom dia a tudo. Okay, Eliana is here. Days late a little bit. Oh, she can come. She can come. Come on, Liliana, you late. Thank you, Anurag. Nazar. Let's open up the Bible to Romans chapter 8. Romans chapter 8. Romans chapter 8. Verse 28 till 39. Today we're going to begin a new series of study, Bible study. Romans chapter 8, 28 till 39. Então, Romanos 8 começa. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amen. The text for this, the main text for this study, Bible study, is 38 and 39. O texto principal para este estudo é o versículo 38 e 39. We're going to learn 7 truths that prove the security of salvation. Vamos aprender 7 provas que confirmam a segurança da salvação. We're probably going to be longer than 7 weeks. Talvez vamos demorar mais do que 7 semanas. So we go as we go as we make progress. Então vamos avançando consoante vamos fazendo progressos. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you for this day. Querido Deus, obrigada por este dia. Thank you for your word. Obrigada pelo teu trabalho. Thank you for everybody who come to this church in this morning. Obrigada por todos os que vieram à tua igreja nesta manhã. Bless our souls. Abençoa as nossas almas. Open our hearts e abre os nossos corações so we can learn and understand your word. para que possamos aprender e perceber a tua palavra. Give me the thoughts, give me the words. Dá-me os pensamentos e as palavras Help the translator. e ajuda a tradutora. Bless her. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém. Today we're going to first point is salvation was initiated and made by God through Jesus. O primeiro ponto é que a salvação foi começada por Deus através de Jesus. When I was younger and I just come to the Lord after I got saved. Quando eu era mais novo e fui perante o Senhor e fui salvo. I come from a background as a Baptist. Eu tinha como background ser batista. Before I was saved. Antes de ser salvo. I was going to church. Eu ia à igreja. I was singing, I will give the tithes. Eu cantava e dava o dízimo. Nevertheless, I was not saved. Mas apesar disso, eu não era salvo. And after I got saved, e depois de eu ser salvo, I always have a problem or a fear
Eu of losing my salvation. Eu tinha sempre um problema, tinha medo, receio de perder a minha salvação. It's not that I wasn't saved, Isso não queria dizer que eu não fosse salvo. not that I was less saved or no, but I just wasn't sure. Não que eu fosse menos salvo, eu simplesmente não tinha a certeza. And so God inspired me to do this 7 steps, what proved the security of salvation Então- from the Bible. Então Deus indicou-me estes, para falar sobre estes 7 passos que nos provam a segurança da salvação na Bíblia. Okay, we can do this after, Elvira. We have, Elvira. The sooner we realize our salvation Quanto mais depressa percebemos a nossa salvação and the security of our salvation, e da segurança da nossa salvação, the easier is for us to get involved in saving God. mais fácil é para nós estarmos envolvidos e servir a Deus. And the more is better for us when we know that our salvation is secure, E é melhor para nós quando sabemos que a nossa salvação é segura. so we can stay and relax that we're never going to lose it. Nós podemos relaxar e ficar tranquilos porque nunca iremos perder. So we must know the salvation, who is the author of salvation, who made the salvation. Então nós precisamos saber da salvação, quem é o autor da salvação, quem é que fez a salvação. If we understand that salvation is made by God, Se nós percebemos que a salvação foi feita por Deus, and if we understand that salvation is nobody else but God, e se percebemos que a salvação não é sobre mais ninguém, mas só Deus, when we realize that, we are already good. quando nós percebemos isso, nós então já estamos bem. We are already, we say this, halfway there. We are, Nós já estamos com o meio caminho feito. but many people today, they don't know that. Mas muitas pessoas hoje em dia elas não sabem disso. And they are going back and forth, they say, they not, they can lose, they just go back and forth, and the devil take advantage of that. Elas andam para trás e para a frente, se são salvas, não são, se vão perder a salvação ou não, e o diabo tira vantagem sobre isso. Many Christians today, they are saved, but never have the security of salvation. Muitos cristãos hoje em dia são salvos, mas não têm a segurança da sua salvação. Yes, they go to heaven. Sim, eles vão para o céu. Yes, they come to church, but they always in back of their mind or heart is, I might do something and lose it. Mas eles vêm à igreja e eles serão salvos, mas eles têm sempre na sua mente se vão fazer alguma coisa que a faça perder essa salvação. And I believe it's good to know that salvation, once you get it, it's forever and it's eternal. Mas é bom saber que a salvação, uma vez que se tem, é para sempre, é eterna. So who did the salvation? Who did it? Então quem é que fez a salvação? Who invented the salvation? Quem é que inventou a salvação? Many cults, many religions, they are invented by men. Em muitas religiões ela é inventada pelos homens. Men started, or women started, more worse, Os homens ou as mulheres começaram and they act like it's God, who do this. e eles agem como se tivesse sido Deus a fazê-lo. And people are confused, As pessoas ficam confusas, but God is not the author of confusion. mas Deus não é o autor da confusão. He wants us to be certain and sure in what we believe. Ele quer que nós tenhamos certezas de quem é que acreditamos, em quem é que queremos. We just finished the Bible study. Why I'm a Baptist? What I believe? Do I know what I believe? Nós terminamos o estudo em porque é que eu sou um batista, em que é que eu acredito, em que é que acreditamos. So salvation, first point here today, salvation was initiated and made by God through Jesus. Então, o primeiro ponto, a salvação foi iniciada e feita por Deus através de Jesus. Okay, let me tell you this. Salvation never was through somebody else except through Jesus Christ. Deixem dizer-vos uma coisa, que a salvação nunca é por mais ninguém a não ser por Jesus Cristo. In the Old Testament E no Velho Testamento and New Testament, e no Novo Testamento, always was and will be through Jesus Christ. sempre foi e sempre será por Jesus Cristo. Yeah, but Pastor, in the Old Testament, Jesus was not revealed. Yes.
Sim, pastor, mas no Velho Testamento Jesus ainda não tinha sido revelado, but still was through him. mas continuava a ser através dele. Because salvation is only through Jesus, through his blood. Porque a salvação é sempre através de Jesus pelo seu sangue. Until then, Desde então, the people who was believing in God as pessoas que acreditavam em Deus was tolerated in Abraham's bosom. eram tolerados através do seio de Abraão. So it was different? Not really. Não era bem diferente. They was looking forward to Jesus, Elas estavam a olhar para Jesus waiting for him to come. e à espera da sua vinda. And then what is with us now? The New Testament believes. E o que é que acontece agora conosco, os Well- crentes do Novo Testamento? Well, Jesus come, Jesus já veio we believe, e nós acreditamos. and we're looking for his returning. E nós olhamos para a frente para a sua volta. Almost the same. É quase a mesma coisa. But when we understand that God is the author of salvation, we have there. Mas quando nós percebemos que Deus é o autor da salvação, nós estamos lá. Look the verse 31, what we just read, 31 till 34. Vamos ver do versículo 31 a 34 novamente. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. We have to realize that the one who always challenges our salvation is the devil. Nós temos que perceber que aquele que sempre desafiou a nossa salvação foi o diabo. Maybe there are somebody else who come and said, well, are you really saved? Talvez possa existir alguém que venha ter convosco e que vos pergunte, bem, tu és realmente salvo? But I believe the person who is in the back of that person is the devil. Mas eu acredito que quem está por trás dessa pessoa é o diabo. So here in the verse 31 it says, if God be with us, who can be against me? Temos aqui no versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? In other words, if God is the author of salvation, who can tell me that I am not saved? Por outras palavras, se Deus é o autor da salvação, quem me pode dizer que eu não sou salvo? Remember, we're talking about people who are saved. Lembrem-se que nós estamos a falar de pessoas que estão salvas. If you are not saved, you need to get saved in order to be saved, of course. Se não são salvos, precisam de ser salvos. But when the devil coming and when he tested you, when he tried to trick you, you are not saved. Maybe you need to do something else to be saved. Mas quando o diabo chegar perto de vocês e tentar enganar-vos ou fazer-vos pensar que não são salvos, Maybe it's good to remind you and to him, hey, if God is with me, who's going to be against me? talvez é bom que se lembrem e façam lembrar que se Deus está connosco, quem é que pode estar contra nós? If God is the author of salvation, who is able to tell me that I am not saved? Se Deus é o autor da salvação, quem é que poderá dizer, quem é que estará apto a dizer-me que eu não sou salvo? Did you see sometimes, well, you did this and this. Muitas vezes nós pensamos, faço isto e aquilo. Yes, we're going to learn this later, E sim, nós vamos aprender sobre isso mais tarde. that a Christian can't, we call this fall back or slide back from the relationship with God. Que um cristão pode desviar-se ou afastar-se um pouco da sua relação com Deus. But this no means that he is no more saved. Mas isso não significa que ele não é mais salvo. When a person gets saved, what happened to him? Quando uma pessoa é salva, o que é que acontece com ela? The Bible talking about born again. A Bíblia fala acerca de nascer de novo. The Bible talking about he is a new person. A Bíblia fala que ele é uma nova criatura. He is born in the family of God. Ele é nascido novamente na família de Deus. Born of God. Nascido de Deus. So I have 4 kids, Então- one in heaven. Eu tenho 4 filhos, um no céu. But when my kids was born in my family, Mas quando os meus filhos nasceram na minha família, no matter what they did or not did, they always were my sons, my daughter. não importa o que eles façam, eles serão sempre os meus filhos ou filhas. Sometimes they misbehave, Talvez às vezes eles não se comportem tão bem, but this no means
they are not anymore sons and daughters. Mas não significa que eles não sejam mais filhos ou filhas. So it is different between have fellowship with God, good fellowship with God, and will not have good fellowship with God. É diferente ter boa comunhão com Deus ou não ter essa boa comunhão. But let's see here the salvation. We go back to our point here. Salvation was initiated by God through Jesus. Mas vamos voltar ao nosso ponto, que a salvação é iniciada por Deus através de Jesus. Who was Jesus Christ always was planned for our salvation, to die for our sins. Jesus Cristo sempre teve o plano de morrer pelos nossos pecados e pela salvação. God planned that from the beginning, before the world creation. Deus planeou isso desde o início, antes da criação do mundo. Honestly, I can't understand this. Honestamente, eu não consigo perceber isso. I can't understand this, how God knew the world, before He do the world, that the man gonna sin. Eu não consigo perceber como é que Deus, antes de fazer o mundo, já sabia que o homem iria pecar. And yet He still make man. E mesmo assim Ele continuou a fazer os homens. I don't understand how He will make man and love man and spot that the people hate God. Eu não consigo perceber como é que Ele continua a criar os homens, mesmo sabendo que as pessoas depois iriam odiá-lo. But I guess that's because I don't have the love of God like He is. Mas isso acontece porque eu não tenho o amor de Deus. Look at Ephesians chapter 1, Vamos abrir em Efésios capítulo 1. verse, let me see here, verse, let's read from 1 to 6, please. Efésios 1, versículo 1 a 6. Yeah, please. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. When we read this passage, we see here in verse 3 that God already blessed us in heaven through His Son, Jesus Christ. Quando vemos esta passagem, no versículo 3, já vimos que Deus já nos abençoou com bênçãos no céu através de Jesus Cristo. In verse 4, we see that He chose us before the salvation of earth. E no, The foundation of, He was choosing God, choosing Jesus Christ before the foundation of the world. e no versículo 4 vemos que Ele também já nos escolheu antes da fundação do mundo. And the 5 says, having predestinated us and to adoption of children by Jesus Christ to Himself. E no versículo 5 vemos que nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Predestinated here means not Calvinism. Predestinação não tem a ver com calvinismo. This means God knew us. We're going to do a little bit later in one verse. Isso significa que Deus já nos conhecia. God knows who's going to be saved and who not. That's His pre-knowing, pre-knows. Deus sabe quem será salvo ou não através da sua pré-sabedoria. Let's open to the Roman 8:29. It's better. Roman 8:29. Em Romanos 8, 29, Yes. diz: Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Did you see that? That's not predestination like Calvinism believe. Isto não é predestinação como acreditam os calvinistas. This is very simple. I have 4 kids. Isto é bastante simples. Eu tenho 4 filhos. And I remember as I stay here, when I was talking to my wife before we got married, well, after I got married, I remember. E eu lembro-me quando falava com a minha esposa, não sei se antes ou depois de sermos casados, We talk and said, baby, when are we going to have kids? Because I do want to have kids. nós falávamos em ter filhos porque nós queríamos ter filhos. I want to have a boy and a girl minimum, and I actually want to have 4 kids. Eu queria ter 4 filhos, um rapaz e uma rapariga no mínimo, mas eu queria ter 4 filhos. And I tell my wife, I say, look, we're gonna put them through college, we're gonna do this, we're gonna do that for them. Eu falava com a minha esposa que iríamos colocá-los no colégio, iríamos fazer isto e aquilo por eles. That's predestination. E isso é predestinação. When we believe God gonna give us kids, we're gonna do this and this for them.
Quando nós acreditamos que Deus nos dará filhos, nós começamos a pensar em fazer isto e aquilo com eles. Same with God. God knew gonna get saved because He is all knowing. Deus saberia All-knowing. se seríamos salvos porque Ele sabe tudo. And now He said, okay, those who are gonna be saved, I'm gonna bring them in heaven. E Ele disse: aqueles que serão salvos, eu iria levá-los para o céu. It's not that I'm gonna choose this one to heaven, this one to hell. No, Não that's different. Não quer dizer que Ele escolha este para o céu e este para o inferno, é diferente. That's a false doctrine Isto é uma falsa doutrina, started by a man, Calvin. começada por um homem, Calvino. That's not what the Bible says. E não é isso que diz a Bíblia. But the Bible says here, when we read in our text in Ephesians, God chose Jesus Christ before foundation, His Son, on only Him to be salvation. De que Deus escolheu Jesus Cristo antes da sua criação para que a salvação fosse por Ele. He called us to salvation even before we are interested, God says. Deus chamou-nos para a salvação mesmo antes de nós termos interesse em Deus. I believe with all my heart that God wants all the people to get saved. Eu acredito com todo o meu coração que Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Now, all the people get saved? Agora, será que todas as pessoas serão salvas? Sure not. Certeza que não. And I believe it breaks God's heart E eu acredito que isso parte do coração de Deus, because He paid a big price, a huge price for our salvation. porque Ele pagou um grande preço pela nossa salvação. See, many people, they don't understand that Jesus Christ is good for the whole world. When He died on the cross, He died for the whole world. Muitas pessoas não percebem que Deus é bom para todo o mundo. Quando Jesus morreu na cruz, que Ele fez por todo o mundo. And His salvation is sufficient. E a sua salvação é suficiente. And when we understand that, Quando nós percebemos isso, it makes it easy to understand that our salvation is kept by the Lord through Jesus Christ. é mais fácil perceber que a nossa salvação é segura por Deus, através de Jesus Cristo. But if I put my salvation, my trust in my things, my work, Mas se eu puser a minha salvação e a minha confiança através das minhas obras, no matter how much I will try to be clean, to be a saint, não importa o quanto eu tente ser limpo, ser santo, I will fail Eu vou- one day. eu vou falhar um dia. And then the devil comes. Ha! You see? E depois I told you. o diabo virá e vai dizer: estão a ver, eu disse-vos. But if I put my trust in Jesus Christ, Mas se eu puser a minha confiança em Jesus Cristo, who Bible said He is in His Father's hands, que a Bíblia diz que está nas mãos do seu Pai, His sacrifice is sufficient to cleanse me from all my sin. o seu sacrifício é suficiente para me limpar de todos os pecados. And when I get born again, I become the Son of God. E quando eu nascer de novo, eu serei filho de Deus. And God cannot take back this privilege what He gave to me through His Son Jesus E Christ. Deus não pode retirar-me esse privilégio que já me deu através do seu Filho Jesus Cristo. God chose us to Jesus Christ to die for our. God chose Jesus Christ to die for our sin before we even was born. Deus escolheu Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, mesmo antes de termos nascido. Now, I'm thankful to God because I have the opportunity to get saved. Eu sou agradecida a Deus por ter a oportunidade de ser salvo. But the truth of the matter is, everybody who calls the name of the Lord can get saved. Mas a verdade é que todos aqueles que chamam o nome do Senhor podem ser salvos. The question is, would everybody do it? A questão é: será que toda a gente o faz? No, not everybody call on the name. Mas não, nem toda a gente chama o seu nome. Because some of them, they pride and they trust their own work. Muitas pessoas são orgulhosas e só confiam nas suas obras. And they trust rather somebody like Pop or the church E eles confiam noutra coisa qualquer, quer seja o Papa ou a Igreja, instead to trust on the Lord Jesus Christ, em vez de confiar em Jesus Cristo, the author and the holder of their salvation. o autor e quem segura a sua salvação. Look to the 2 Timothy chapter 1. Vamos abrir em 2 Timóteo capítulo 1. See, we have to realize, hey, it's not us, it's not the church, it's not a earthly person. Nós temos que perceber que não somos nós, não é a Igreja, nem nenhuma pessoa carnal. It is
Lord Jesus Christ himself. Look to the 2 Timothy chapter 1 verse 9. É através de Jesus Cristo, vemos em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, que não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Did you see that? God saved us through Jesus Christ, not because I was a good person. Conseguimos ver aqui que Deus salvou-nos através de Jesus Cristo, não porque somos boas pessoas. So when we think about our salvation, think about this: is nothing what you or I can boast of. I am somebody. That's why I'm saying Não because é- I go to church. Temos que nos lembrar que a salvação não é nada de que eu ou vocês nos possamos orgulhar, que não é por irmos à igreja que somos salvos. No, it's not because of you. Não é por nossa causa, No, it's not because of me. nem por minha causa. It's because what Jesus Christ did at Calvary. É por causa daquilo que Jesus Cristo fez no Calvário. And when we realize that is nothing actually what I can say, I own my salvation. E quando percebemos isso, vamos perceber que não existe nada que possamos fazer para que fiquemos com a nossa salvação, para manter a nossa salvação. Because I go to church and I never miss the church. Não é por irmos à igreja e nunca falharmos em nenhum culto, Because I give €1 million to the church. porque damos 1 milhão de euros à igreja, Because I pray 10 times a day. porque eu oro 10 vezes ao dia. No, it's not that. Mas não é por isso, It's because of Jesus Christ. é por causa de Jesus Cristo. And that's make a difference. E é isso que faz a diferença. To know that you actually don't have no part in salvation except the part you accepted. Saber que nós não temos parte alguma na salvação a não ser a parte em que o aceitamos. And believe in his offer on the cross. E acreditar na sua oferta na cruz. That make a difference. É isso que faz a diferença. And the sooner the Christian realize that, the more secure we are anchored in God. E quanto mais cedo os cristãos perceberem isso, mais seguros ficam e ancorados ficam em Deus. But if we trust ourselves, if we believe in things Mas se nós confiarmos em nós mesmos e acreditarmos em coisas, like Jacob says, we are back and forth alguns acóditos que nós andamos para trás e para a frente, because we have no foundation, no roots Porque não- in the Word of God. porque não temos raízes e fundações na palavra de Deus. For me, it's astounding. Sometimes older people who come to church lifetime and still they are not secure. They are not sure of their security of salvation Para mim é impressionante como muitas pessoas que vêm à igreja não têm segurança na sua salvação, because they don't read the Bible. porque elas não leem a Bíblia. The Bible is very clear. A Bíblia é bastante clara. Look to our text here, Romans chapter 8 back again. Vamos voltar novamente ao nosso texto em Romanos 8. Well, Pastor, you know, I'm not a big study of the Bible, Mas pastor, você sabe que eu não sou um grande estudioso da Bíblia. but it's fine. You don't have to be a big Bible study. Mas está tudo bem, não temos que ser But grandes when you estudiosos da read Bíblia. chapter 8, Mas quando leio o capítulo and when 8, you come to the verse 38, for I am persuaded, I am sure, the Bible says, e vemos no versículo 38, porque eu estou certo, como diz a Bíblia. not even when I am dying, I will lose my salvation. Nem mesmo que eu morra, eu vou perder a minha salvação. People, they don't realize the moment they get saved, they get eternal life. That's what the Bible says. As pessoas não percebem, no momento que são salvas, elas têm a vida You eterna, é o get que diz a eternal Bíblia. life from that point on to eternity. As pessoas podem ter a vida eterna desde agora até a eternidade. It's not that, oh, I got saved now, and when I die, I will go to heaven. Não é sobre ser salvo agora e quando morrer eu vou para o céu. Yes, you will go to heaven. Sim, irão para o céu. But the life you have it in that moment, Mas a vida já tem desde este momento, not later. não depois. You have the life when you get saved, when he says, Jesus Christ, I believe you, I want to invite you in my heart. Vocês têm a vida eterna quando convidam Jesus e aceitam Jesus e o convidam para o vosso coração. In that moment, we have eternal life. A partir desse momento temos a vida eterna. And in verse 38, it says here, Paul says, hey, for I'm persuaded, I know that neither death, nor life, E aqui Paulo diz no versículo 38, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, no angels, nem anjos, no nem principalities, principados, no powers,
nem as potestades, no things present, nem o presente, no things to come. nem o porvir. And then it says here, no death. Basically, what it says here, nothing can hinder me to get me out of God's hand. Basicamente, ele quer dizer que nada me pode impedir, nem nada me pode retirar das mãos de Deus. And then it says in verse 39, the end of 39, shall be able to separate us from the love of God. E ele diz no final do versículo 39 que nada nos poderá separar do amor de Deus. So God is involved in our security, Então Deus está envolvido na nossa segurança, but is somebody else involved as well. mas também existe mais alguém. It says, which is in Christ Jesus our Lord. Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. So Jesus died for us, saved us, Então Jesus morreu por nós e salvou-nos, and he is backed up by God. e ele está coberto por Deus. Who have a bank here? Who have a bank? Everybody, right? A bank account. Quem é que tem uma conta no banco? Are you sure you're going to get your money back? Vocês têm a certeza que irão ter o vosso dinheiro de volta? When I had the money before I buy the house, Quando eu tinha o dinheiro antes de eu ter a casa, I'll be honest with you, I was afraid. eu tinha medo. Not so with my salvation. Mas isso não acontece com a minha salvação, Because bank can go bankrupt. porque o banco pode entrar na bancarrota. But God never changed. We're going to see that. Mas Deus nunca muda e nós conseguimos ver isso. God always is the same. Deus é sempre o mesmo. God always is trustworthy. Deus é um Deus de confiança na sua palavra. Look to the Acts chapter 4. Vamos abrir em Atos 4. See, we need to trust God more. That's the main idea. That's the main problem. Nós precisamos confiar mais em Deus, é esse o problema principal hoje em dia. We need to put our trust more in God. But the truth of the matter is, Nós precisamos colocar a nossa confiança mais em Deus. we trust more the break than God sometimes. Mas o que acontece é que nós confiamos mais nos travões When do que I em come to Deus. church and when I break, I trust more the break gonna stop, the car gonna stop, than trust God. Quando eu venho para a igreja e eu carrego no travão, confio mais que o travão vai travar o carro do que confio em Deus. And that's sad. E isso é triste. We're supposed to trust God. É suposto confiar em Deus. God is very clear. Salvation is nobody else. Look verse 12, 4:12, please. E Deus é bastante claro quando diz que a salvação não é por mais ninguém. Vemos em Atos 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Well, which name? E qual é esse nome? Verse 10. Vemos no versículo Then 10. the verse 10. By the name of Jesus Christ. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo. That's the security of our salvation. É essa a segurança da nossa salvação. That's my salvation keeper, Jesus Christ. É quem mantém a minha salvação é Jesus Cristo. When somebody asks me, can you lose your salvation? Quando alguém me perguntar se eu posso perder a minha salvação, I joke and said yes. eu brinco e digo que sim. And they look at me funny E eles olham para mim because they know I don't believe that. porque eles sabem que eu não acredito nisso. But I say this, when God dies, Mas eu digo-lhes que quando Deus morrer, when Jesus Christ dies, then I have no salvation. quando Jesus Cristo morrer, então eu não terei salvação. Never. Ou seja, nunca. I always gonna have my salvation. Eu sempre terei a minha salvação. And this life Quer ser nesta vida and the next. e na próxima. How strong are you believing in God? Quão forte é a vossa crença em Deus? How strong are you anchored in God? Quão forte é a vossa ancoragem em Deus? When devil come with the first wind, with the first strong wind, Quando, you're gonna blow you away, quando o diabo vier com a sua tempestade, nós vamos ser arrastados? or you're gonna be anchored in the Word of God. Ou vamos estar firmes na palavra de Deus? That's a difference between a good Christian and a wishy-washy Christian. É essa a diferença entre um bom cristão e um cristão que está mais solto. You trust God, Vocês confiam em Deus, no matter what comes. não importa o que aconteça. Amen. Amém. So security of my salvation is initiated and made by God through Jesus Christ. Então a segurança da minha salvação é iniciada e feita por Deus através de Jesus Cristo. Then we see the next point next Sunday. Vamos ver o próximo ponto no It próximo says domingo. here that God is true Que and just
que diz que Deus é verdadeiro e justo and He cannot lie. e Ele não mente. In other words, if He said I am saved, He is true Por isso, and just and cannot lie. por outras palavras, se Ele diz que eu sou salvo, Ele é justo e verdadeiro e não mente. Amen? Amém. Amen. We have